irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, Ele tem nos proporcionado. Amém, irmãos? Fizemos a leitura oficial nesta noite, no começo do culto, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este veio para compreender. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todo que cresce por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou: eu não negou, e não negou. E confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram: então quem és, pois? É tu Elias? Ele disse: não sou. És tu um profeta? E respondeu: não. E disseram: pois quem és? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. De quem dizes que de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram e disseram: por que batizais? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós há um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra, pelo qual o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Meus irmãos, esta é uma palavra viva, é uma palavra verdadeira, onde o nosso bom Deus, Ele tem nos concedido o Messias,
né? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, para libertar o homem da opressão, do pecado, da injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. O Messias tão esperado, revelado lá no livro de Isaías, o livro profético, né? O profeta Isaías já proferia sobre o Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus, os que crêem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que o Messias era a promessa de salvação para Israel. E Deus não é o homem para que minta e nem se arrependa. A Bíblia diz que Deus prometeu que ia enviar o Messias, e o Messias foi enviado ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo. No princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E observamos que o Messias, de quem Isaías estava profetizando, estava falando da pessoa do Emanuel, Deus conosco, de Jesus, que ele viria a este mundo para resgatar, para libertar Israel da opressão deste século. Mas é interessante, irmãos, que Jesus ele veio. Eis que veio sem demora. Guardas o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele veio, irmãos. Jesus ele pregou boas novas. Jesus veio trazer a graça, como na própria leitura diz que Moisés trouxe, testificou da lei, trouxe a lei para o povo de Israel. Mas Jesus trouxe a graça para os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Observe, irmão. A todos que o receberam, dele o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Por que dele o poder? Porque nós antes, irmãos, nós não tínhamos, aleluia, como acessar a Deus. O Messias veio para os judeus. O Messias veio para os seus. E os seus não o receberam. Mas a igreja, mas a graça do Senhor. Por isso que ele diz que mas Deus deu o poder, através do poder de Deus. Aleluia! Nós alcançamos a graça redentora de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele, irmãos, que pagou um alto preço. Foi Ele que carregou aquela cruz. Foi Ele que pagou um preço em resgate da minha alma e da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Para que hoje possamos ter acesso ao Pai. Mas para haver sacrifício, tinha que ter derramamento de sangue. E Jesus Cristo derramou, foi imolado pelos meus, pelos teus pecados. Para que hoje possamos ter acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós
Deus te escuta. Você na sua cama, dobra o joelho, fala com Deus e Deus está te escutando. Mas naquele tempo, nós não tínhamos acesso. O homem, para ter acesso a Deus, tinha que passar por um mediador, outra pessoa para apresentar as suas questões. Aleluia, os seus delitos que ele tinha cometido, o sumo sacerdote. Aleluia, mas Jesus Cristo, como sumo sacerdote verdadeiro e real, ele foi imolado, o véu, diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje temos acesso a Deus, mas naquele tempo nós não tínhamos. Mas ele veio para os seus, e os seus não receberam. Irmãos, os anos passam, o tempo passa, e a mensagem permanece a mesma. O Messias, ele veio. O Messias, ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia de hoje, o Messias está, irmão, se revelando através da palavra. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, têm o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. É a mensagem da cruz, é a palavra da cruz. Aleluia. Dê-lhe um poder, e através desse poder, irmãos, através dessa graça que Jesus, ele nos concede, para que eu e você nesta noite possamos ter acesso a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é o centro das atenções desta noite. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço. Tem até um corinho que diz assim: sei que foi pago um alto preço para que eu pudesse estar contigo, sim, meu irmão. Quando Jesus deu sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Messias, ele veio, irmãos, para o seu povo, mas o povo estava esperando o Messias rico, o Messias que vinha para ali debater, lutar contra Roma. Aí o próprio Messias diz: eu não vim trazer a paz, mas dissenção. Eu vim trazer justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vim trazer espada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque o povo de Deus, irmão, ele não foi escolhido por ele mesmo, né? Foi Deus que o escolheu, e para que desse fruto, e os vossos frutos permanecessem no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra, irmão, digna de toda aceitação. É a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele foi imolado. Jesus Cristo, ele nos resgatou, irmão. Aleluia! Da ira futura, da ira de Deus. Nós escapamos, irmãos. O laço foi quebrado, porque Jesus nos tirou, aleluia, da morte para a sua verdadeira luz. Louvado seja. Hoje nós temos acesso a Deus. Hoje nós temos acesso, aleluia, à graça que ele tem nos revelado através da sua palavra. Hoje Jesus Cristo, ele se manifesta através da sua palavra. Veio para o seu a palavra, mas muitos não recebem esta palavra. Irmãos, muitos vão procurar ouvir esta palavra. Aleluia. Vem querer se acalentar nesta palavra, mas não vai conseguir, irmão. Porque essa palavra, irmãos, ela vai ser, aleluia, vai ficar só escrita. Mas a revelação, a inspiração que há nas escrituras, ela vai ser, irmãos, tomada. Porque o Espírito Santo de Deus não vai mais habitar neste mundo.
Enquanto irmão Jesus não vem buscar sua igreja, o Espírito, ele testifica do Pai, testifica do Espírito, que somos do Filho, que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, meus irmãos, amados, queridos, você que não fez ainda a sua decisão para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Entregue a sua vida a Jesus, enquanto a porta da graça está aberta. Porque a porta da graça ela vai fechar a qualquer momento. Esta arca, irmão, ainda está aqui de portas abertas, pregando boas novas, pregando e dizendo que Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Porque quem está em Cristo, irmãos, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! É coisa boa, é coisa gratificante. Experimenta Jesus. Tu tem experimentado tanta coisa neste mundo, tu tem dado cabeçada tantas vezes, bater na mesma tecla, querendo procurar alegria nos jogos, nos prazeres, mas a verdadeira alegria não está nos jogos, nos prazeres. A verdadeira alegria está na palavra de Deus, na pessoa bendita de Jesus. Se tu nesta noite tem sede desta palavra, se tu nesta noite quer encontrar, beber desta fonte, que Jesus quer mudar o teu viver, mudar a tua vida, a tua maneira de ser, dobra o seu joelho, onde você quer que esteja. Confesse Ele como seu único Senhor e Salvador. Aceite a Ele, que com certeza a sua vida vai melhor, vai mudar para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, graças